curso. Se você também ainda não conhece a PNL, não teve a formação ou só ouviu falar, fique muito bem atento ou atenta, porque certamente aqui você terá uma oportunidade enorme de conhecer vários atributos que influenciaram essa geração nas últimas décadas também. Então, eu quero iniciar falando para vocês o que é a PNL. Quando a gente fala sobre a sigla Programação Neurolinguística, nós temos ali 3 tipos de palavras. Aqui na apresentação dos slides, começa exatamente pela letra P de programação, mas eu quero inverter a ordem e já para a sequência, depois volto para a programação, com a intenção de mostrar para você que existe uma sequência. O que acontece primeiro? Primeiro não é formada a programação para depois vir os atributos neurológicos. Primeiro vem os atributos neurológicos para depois influenciar a formação da programação mental e posteriormente desencadear a linguagem. Então, desta forma, vamos passar aqui para o N da PNL, que compreende os atributos neurológicos. A própria literatura aponta que a parte neuro refere-se ao sistema nervoso. E isso aqui já traz uma grande explicação do que eu introduzi na aula anterior sobre as influências que a PNL trouxe para a minha vida enquanto pesquisador na busca do estudo das neurociências. Então, a neurociência em si, quando a gente fala no plural, né, ela estuda uma diversidade de nivelamentos. E um dos focos principais, independente de qual será o foco que a neurociência estuda, é a parte do sistema nervoso central, onde inclui ali, né, a medula espinal, a questão do tronco encefálico e também o encéfalo, compreendendo com as regiões ali encefálicas e também subcorticais da parte do encéfalo. Então, quando a gente começa a falar sobre sistema nervoso, nós estamos envolvendo a parte neuro. Então, você vai perceber que tem várias ciências que estudam, né, como sigla ali, a parte neuro, né, de neurociências, de neurologia e assim sucessivamente. E aí você tem várias informações acrescentadas e consolidadas na categoria de neurociência. Fica o meu convite para que você possa, se ainda não fez, depois estudar algumas disciplinas, na verdade, disciplinas das neurociências, das neurociências, traz para você diversos cursos aqui dentro da ALAC Club, desde o básico até o desenvolvimento mais intermediário e avançado. Então, a parte neurológica traz atributos também dos caminhos que são formados neuroanatomicamente para a formação dos processos mentais através dos, como nós chamamos, sentidos ou 5 sentidos, que na PNL a gente vai ter um nome, não é? A gente vai chamar isso de sistemas representacionais, que pode ser também descrito como VAC, né? Através da sigla VAC, visual, auditivo e sinestésico. São os sistemas representacionais que, como o próprio nome já sugere, traz ali representações para a formação da nossa programação ou da nossa mente. Esses órgãos sensoriais, como a neurociência fala, também conhecido popularmente como sentidos, são descritos ali como visão, audição, tato, paladar e olfato. Lembrando que quando a gente fala VAC, o V é de visual, A de audição, né, do auditivo, e o C seria sinestésico. A sinestesia inclui as sensações de tato, paladar e olfato. Tá? Então, quando você se relaciona com o meio, depois você vai ver em um curso que tem na sequência aí, você vai ver o curso sobre PNL na prática, você vai ver que eu faço uma explicação com uma estrutura bem didática para você entender como esses processos acontecem. Mas, basicamente, você tem ali os estímulos que são criados e propagados pelo meio, que na PNL é reconhecido como território. Esses estímulos estão bombardeando você e você tem como captar esses estímulos através desses sistemas representacionais. Ou você vai perceber o mundo, no caso de receber a informação para desenvolver a percepção através da tua visão, ou através da tua audição, ou através da tua sinestesia,
né? Tato, paladar e olfato. E na neurociência, nós temos grupos neuronais responsáveis para ativar ali a perspectiva de coleta dessas informações, que são as chamadas células receptoras. Elas vão absorver a informação, ou as informações de mundo, que são projetadas através desses estímulos, vão ativar essa informação para levar de maneira ascendente até o nosso encéfalo para depois construir os aspectos perceptivos. Quando nós recebemos essas informações, nós temos então um grupo de receptores, depois essas informações são enviadas para um outro grupo neuronal que vai traduzir essas informações de mundo para uma linguagem cerebral, assim, digamos, para poder, que essa linguagem também é reconhecida através das sinapses como sinapse química e sinapse elétrica, para mandar essa informação até o encéfalo, que seria a nossa cabine de controle, criar e formar o quê? A nossa programação. A nossa programação na PNL, ela seria basicamente a construção mental, a construção do nosso modelo de mundo, que na PNL essa programação pode também ser chamada de realidade interna ou pode ser chamada também de mindset, ou modelo mental, ou também de mapa. Tem vários nomes que nós damos a essa estrutura individual e subjetiva do ser humano, do indivíduo como um todo. Então, a programação aqui de influência da PNL, que você vai entender na base histórica, ela foi influenciada por causa da informática, da parte de programação mesmo, de computadores, e um dos criadores da PNL tem essa influência formativa e por isso trouxe essa contribuição para poder complementar a linha de estudo da PNL, para sugerir que os nossos pensamentos, sentimentos e ações são simplesmente o quê? Programas habituais. A PNL ela simplifica a organização da mente como programas, como a inclusão de softwares mentais. Então, um software mental, por exemplo, uma programação de uma memória, foi uma experiência que você vivenciou, de algo que você viu, ouviu, sentiu, e aí você tem arquivamentos de memórias visuais, memórias auditivas ou memórias sinestésicas. Então, esses programas estão arquivados dentro de uma programação de um software mental. Então, por esse motivo, esses programas habituais podem ser mudados através de um upgrade, através de uma atualização. É por isso que também na organização da estrutura da PNL, a gente fala sobre processos de ressignificação. Você não vai simplesmente apagar uma memória, como a gente faz em alguns computadores, de maneira intencional, exceto se acontecer por meio de algum acidente, ou seja, de maneira não intencional. Que aí você tem o seu cérebro ou seu encéfalo lesionado e essa lesão pode comprometer uma parte da memória e isso pode simplesmente apagar ou ir para o esquecimento. Isso através de uma lesão ou através do programa de formação de memórias. Primeiro, na memória, que é uma das coisas que a gente ensina também na formação de PNL, a memória você primeiro absorve as informações de mundo, você coleta, né? E depois você vai ou arquivar de maneira temporária e para poder lembrar, e aí tem os tipos e subtipos de memória. Então, você arquiva de maneira temporária para poder utilizar de maneira breve também. Depois, se ela fizer sentido para você, no sentido de utilização posterior, você vai consolidar essa memória. Então, ela pode ser relembrada, não é? Depois de um determinado tempo, ativando um determinado estímulo, você acessa essa memória, ou você pode simplesmente esquecer também. Mas a proposta da PNL, sobretudo nos atendimentos, processos terapêuticos, pode proporcionar também, como estratégia técnica, a reprogramação. Qual seria a reprogramação? É você ressignificar conceitos. Então, a ressignificação é algo que você já atribuiu a priori um conceito, um significado, através da tua mente, que isso é formado através dos sentimentos, você já deve ter aprendido isso se você já fez outros cursos aqui na LAC Club na área de inteligência emocional. E esses sentimentos que formaram, não é, os arquivamentos mentais e de memória, atribuições de significado, podem ser ressignificados. Ou seja, se você trouxe uma percepção muito forte visual, você pode
modificar aquele foco por uma percepção mais auditiva ou sinestésica que o ambiente proporcionou naquela experiência, fazendo uma ressignificação, o que nessa citação aqui nós chamamos de upgrade ou atualização. E isso vai desenvolvendo através dos processos de amadurecimento, ou como eu costumo e gosto de chamar, de maturidade, não é? O processo maturacional. Isso traz uma atualização dos teus softwares, ou seja, da tua programação. Então, perceba, a gente já fez a identificação de que recebemos os aspectos neurológicos, recebemos informações de mundo, aí depois nós constituímos a nossa programação mental através da inclusão ou atualização de softwares, e depois de criar esses softwares através dos caráteres perceptivos, você desenvolve a sua linguagem. Basicamente, a programação e a parte neurológica é aquilo que você recebe e constrói. Então, olha só, recebi informações de mundo, neuro. Construir uma percepção, programação. E agora eu vou devolver para o mundo, linguagem. Então, perceba, recebo, construo e devolvo. Esse é o processo da PNL, basicamente. Então, linguística refere-se à nossa capacidade de usar a nossa linguagem, nosso poder comunicativo e a forma como determinadas palavras e frases refletem nossos mundos mentais. A parte L da PNL também teve uma influência de um outro criador da PNL que você já vai entender na sequência também. Linguística, portanto, refere-se também à nossa linguagem silenciosa, de pensamentos, né? E também de atitudes e gestos ou hábitos que revelam nossos estilos de pensamentos, crenças e outras coisas mais dos nossos comportamentos. Então, fique ligado ou ligada que nós iremos entender todo esse cenário na construção desse curso Surgimento da PNL. E a pergunta que eu quero fazer agora é: em que ano a PNL surgiu? Em que ano surgiu a PNL? Mais uma vez, esse é o momento de você colocar uma pausa e ou escrever aqui abaixo, na parte de dúvidas, onde você aciona o nosso suporte, apenas para interação, ou você pode simplesmente escrever no teu bloco de notas aí a tua sugestão. Então, bota pausa nesse vídeo e volta comigo daqui a pouquinho. Esse material de apoio disponível no módulo 1 para que você possa fazer download, pode ser impresso e você certamente pode acompanhar com o que nós estamos apresentando para vocês. Talvez a sugestão ou palpite que você deu pode se distanciar um pouco da realidade que de fato é. Para te ajudar, eu quero acrescentar aqui as fotos dos criadores da PNL. Aqui está o Richard Bandler e aqui está o John Grinder. Bandler nasceu em 1950 e Grinder em 1940. Ambos ainda em vida no ano de 2021, que é o período que está sendo gravado esse curso para a LAC Club. E aí, certamente, pelas fotos, dá para você ter uma noção maior que a PNL não surgiu há tanto tempo assim. Então, olha só, a PNL surgiu na década de 70. Isso mesmo. Ela surgiu nos Estados Unidos no início da década de 70 e as suas principais áreas de influência prévia formam ali através, ou foram formadas através da ciência da computação e da psicoterapia. E também, incluindo ali os aspectos da linguística, tá? Que são essas principais contribuições. Então, para encerrar essa aula, eu quero apresentar aqui os seus criadores, o Richard Bandler e John Grinder, o Bandler como analista de sistemas e o Grinder como linguista. Eles tornaram ou tomaram como base ali algumas abordagens teóricas que eu vou trazer em mais detalhes nas próximas aulas no módulo subsequente. São elas: gramática transformacional do Chomsky, pensamento sistêmico do Batson, modelo da terapia familiar da Virginia Satir, hipnoterapia do Milton Erickson e gestalt terapia do Fritz Perls. Tá? Então, eu quero que você tenha ali um entendimento melhor de como que essas coisas podem movimentar e influenciar a PNL e, dessa forma, você construir um entendimento mais pautado no que, de fato, aconteceu